sinal. O texto diz que eles fazem sinal. Pedro e André fazem sinal para os companheiros que estão no barco também, um barco próximo, e faz sinal para eles chegarem perto. E quando eu estava lendo isso, Deus me falou algo muito maravilhoso dentro desse texto. Vamos abrir Mateus 18, versículo 19. Porque é muito interessante que eles eram sócios. E eles chamam, eles fazem um sinal para chamar os seus companheiros para ajudar eles na pesca. Por quê? Quem estava com eles no momento em que não pescaram nada? Os filhos de Zebedeu. Sabe o que esse texto está dizendo? Aqueles que andaram comigo no tempo de escassez, vai viver comigo o tempo da abundância. Deus está dizendo o seguinte: lembra daqueles que andaram com você no tempo da escassez, o tempo onde ninguém dava nada para você, o tempo onde pessoas iam te visitar na sua casa, fazer uma visita, fazer uma oração. Lembra desse tempo, o tempo onde você precisava emprestar para acontecer alguma coisa dentro da sua casa. Deus está dizendo o seguinte: essas mesmas pessoas que viveram esse tempo seu de escassez, você vai convidar eles para viver o tempo da abundância. Olha que interessante esse texto. Olha o que Jesus vai dizer: uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Você está falando? Concordância. Sabe o que esse texto está dizendo? Só consegue viver o milagre que Deus reservou se você ter comunhão. Deus está dizendo o seguinte: falta comunhão e você não está tendo. E é por isso que está retido muitos milagres na sua vida. Porque o texto diz que quando eles puxam, está rompendo a rede, eles não conseguem trazer aquilo que eles tanto precisam para dentro do barco. Eles precisam chamar os sócios. E o texto diz que quando vem outro barco, eles ajudam, eles conseguem colocar dentro dos dois barcos e encher. Olha que interessante, porque Jesus uma certa vez disse que o reino, ele for dividido, ele não subsiste. É necessário você ter comunhão. O que é isso, Tiago? É quando a igreja fala, vamos fazer evangelismo, você fala, vamos junto, vamos nessa. É quando a igreja diz, vamos fazer visita, vamos fazer uma célula na casa do irmão, na casa da irmã, vamos junto, vamos nessa. É quando a igreja diz, vamos para o monte, vamos orar para que haja salvação de vidas, você fala, vamos junto, vamos nessa. Porque Jesus está dizendo o seguinte: falta posicionamento, falta uma mudança. E é necessário para que haja manifestação da glória de Deus. Porque quando os dois vieram para perto do barco de Pedro e de André, eles conseguiram tirar aquilo que tanto eles precisavam e colocar dentro do barco. Você percebeu que tem muita coisa que você precisa viver, precisa acontecer na sua vida, mas não acontece porque você não consegue ter concordância, você não consegue ter comunhão, você não consegue olhar, ver com bons olhos o irmão, o obreiro. Você não consegue? Você não consegue ver um obreiro pregando aqui e falar, não, Deus, usa ele, usa ela, abençoe, fortalece, sustenta, porque nós precisamos ouvir a tua voz. É necessário. Através disso, a sua casa vai viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Você está entendendo isso aqui? O texto diz que quando eles pegam e traz, ambos estão juntos no barco. É Pedro e André falando, Tiago, João, vem aqui, ó, peixe, aquilo que nós precisamos está aqui, e nós vamos viver isso juntos. E os ambos começam a puxar e trazer para dentro do barco. Eu sei que o milagre que Deus tem para a tua vida vai recair também sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela, sobre o teu vizinho, até aqueles que te perseguem. Deus vai derramar tão grande na tua vida que você vai poder dividir em nome de Jesus. Você está pegando essa palavra? Está pegando? Pega essa palavra que Deus está liberando com autoridade. Você vai viver o sobrenatural de Deus. O texto diz que eles trazem, só que tem algo um pouco mais além. A rede estava como? Estava quase arrebentando. Mas olha o que o texto vai dizer. Diz que e forem encher ambos os barcos. Eles estavam precisando disso, de maneira tal que quase ia a pique. O barco estava quase afundando. Olha para você que interessante, que até mesmo com aquilo que Deus deposita em nós, nós sentimos desespero, nós sentimos peso. Sabe quando você olha e fala o seguinte: eu estou desesperado, Senhor, eu estou angustiado, eu não sei o que eu vou fazer.
fica tranquilo, se você está sentindo isso, mas continua buscando a palavra de Deus, é porque o barco seu está prestes a ser transbordado da presença de Deus. É porque foi liberado algo na palavra de Jesus sobre a tua vida, é por isso que você sente esse peso. O importante é não faltar a palavra de Deus, porque é ela quem garante o seu barco cheio, é ela quem garante a promessa da tua vida, é ela quem garante aquilo que você precisa. O barco está quase afundando. Então quer dizer que, mesmo em tempo de dificuldade, é a manifestação ainda da glória de Deus? Porque eles estão olhando e estão falando o seguinte: Deus, olha que o barco está quase afundando, mas esse peixe que está aqui dentro era tudo que nós precisávamos. E não só isso, foi Jesus quem deu essa ordem. É um peso, é uma responsabilidade você carregar aquilo que a palavra de Deus libera. É um peso muito grande, mas fica tranquilo, porque é ela quem garante o seu barco cheio em todo momento. Aleluia! Você pega essa palavra, eu creio em nome de Jesus que você vai viver o sobrenatural de Deus. Ainda essa semana, Deus vai fazer algo sobrenatural, porque hoje é o primeiro dia da semana. Então eu creio nessa semana que Deus vai manifestar a glória dele dentro do teu barco. E quando eles olham isso, e os barcos estavam cheios, quer dizer que a quantidade de peixe era enorme, porque esses barcos suportavam tonelada. Tinha 2 toneladas ali de peixe. Dava muito dinheiro, dava muito dinheiro. Eles estavam ricos, eles ficaram ricos. Olha que interessante. Quando Pedro vê isso, ele não bate o olho e vê: fiquei rico, estourei no norte, estou bem na vida. Ele não falou isso. O texto diz que ele vira para Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz para Jesus: ausenta-te de mim, afasta-te de mim, porque eu sou um ser humano falho, pecador. Olha que interessante, porque a palavra ausenta aqui no original, quando eu fui ler, ausenta no original pede para sair não só do lugar, não só da vida dele, mas do lugar onde está o barco. Pedro está pedindo para Jesus sair, mas por quê? Porque o pecado que está em Pedro faz ele pedir para Jesus afastar dele. Nós olhamos e falamos: é Jesus que afasta de nós. Não, é o pecado que nós praticamos, que nós erramos, que fala para nós pedir para Jesus se afastar. Entende que Jesus nunca abandonou você, nunca deixou você na mão. Jesus sempre te amou. Jesus sempre te amou. É o pecado que faz com que você queira que ele seja afastado. Então Pedro vai lá e se prostra e reconhece. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, não temas. Deus se agrada muito disso, sabe por quê? Quando um pecador reconhece que é falho e que precisa de perdão. É muito importante isso, porque quando eu erro e eu entendo que sou falho e que preciso me arrepender, que preciso de perdão, é a obra que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida. É onde eu entendo que eu ainda estou dentro do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus foi o quê? Enviar o seu único filho para morrer pelos pecadores. Então quando você reconhece essa falha, fica tranquilo. Tiago, eu sinto vergonha, às vezes não quero ir para a igreja mais. Jesus está falando para você: não, é tranquilo essa vergonha que você está sentindo, é um sinal que você está ainda dentro do propósito. O importante ainda é você vir, se prostrar, se arrepender e viver o sobrenatural de Deus. O texto diz que ele se prostra e pede para Jesus se ausentar. Sabe o que Pedro, quando Jesus fala: não temas, a partir de hoje eu faço você não mais pescadores de peixe, mas de homens. Sabe o que Jesus está querendo falar nessa palavra? Ele está dizendo: Pedro, fica tranquilo, o que está em você não pega em mim, agora o que está em mim vai pegar você. Ele está dizendo o seguinte: Pedro, o pecado que você tem não vai me contaminar, mas a santidade que eu tenho vai tocar em você. Pegou. A santidade que Jesus tem vai tocar em você, vai te transformar, vai te renovar, vai te restaurar. A sua casa viverá a glória de Deus. Por quê? Pela santidade da presença de Jesus. Glória a Deus. Aí ele olha e diz o quê?
partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Ele foi o quê? Promovido. É muito interessante isso, porque somente a palavra de Jesus nos prepara para nós chegarmos em níveis maiores. Somente a palavra de Jesus nos prepara para ser promovido. É muito importante isso, porque os discípulos só viraram apóstolos por causa da palavra de Jesus. Então fica tranquilo, o importante é você continuar vindo e ouvindo a palavra de Jesus, porque na hora certa a promoção vai chegar, Jesus vai transformar esse barco em nome de Jesus, a sua casa vai ser transformada em nome de Jesus, você vai viver algo transformador em nome de Jesus. Se você está crendo que eu estou pregando, levanta essa mão aí para o alto e começa a glorificar, pelo menos uns 5 glória a Deus aí, exalta o nome dele nesse culto, vai, pela palavra dele, exalta o nome dele, pois a glória é dele, a honra é dele, a adoração é dele, digno de santidade, de louvor é ele, pois ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, ele é o fim, ele é o bom pastor, leão da tribo de Judá, ele é o grande eu sou, general de guerra, ele é a estrela da manhã, ele é o alfa, ele é o ômega. Deus pode operar na tua vida. Nome Deus. O texto diz que eles voltam para a beira da água, e quando eles chegam na margem, o texto vai dizer o seguinte: levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe o que eu entendo aqui? Que eles não se apegaram àquilo que eles conseguiram naquele momento com Jesus. Porque tem muita gente que vem, recebe algo que tanto estava querendo, e a gente vai embora. Olha que Deus está chamando a atenção, preste bem atenção. Tem muitas pessoas que vêm, não, eu preciso tanto daquilo, quando acontece aquilo, tanto ela perde, a necessidade, o milagre, depois que ela recebeu, ela vai embora. E Jesus está dizendo o seguinte: só vai continuar vivendo os milagres aqueles que estão disponíveis. Glória a Deus. Ah, glória a Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. Aqueles que estão disponíveis, aqueles que querem olhar e dizer o seguinte: Senhor, eu largo tudo para seguir a tua vontade. Eu não estou preso em bênção, eu não estou preso nas maravilhas, eu não estou preso na glória, eu estou preso na tua palavra, eu estou obediente na tua palavra. Não importa o que aconteça, o importante é eu te seguir. O texto diz que eles deixam tudo, era a maior coisa que eu teria naquele momento, a maior venda num dia, o maior lucro, talvez bombaria por meses. O texto diz que eles deixaram e seguiram Jesus. É muito interessante porque na cultura judaica é um apego, é uma fidelidade com o clã, com a tribo, com os pais. Era dificilmente acontecer isso, de largar, deixar, porque eles estavam ali trabalhando com os pais. Era muito difícil acontecer um negócio desse, mas eles estavam falando o quê? Por causa da palavra de Jesus eu mudo a geografia, eu mudo de lugar, eu mudo de postura, eu mudo de integridade, cara, eu mudo para me viver aquilo que Deus tem para mim. Deus está falando para você: eu quero mudança, Glória a eu quero Deus. mudança, eu quero diferente o negócio. Deus está falando assim: eu estou chamando vocês para viver o sobrenatural. Deus está dizendo o seguinte: eu quero liberar o profético sobre a tua vida, eu quero que você viva as maravilhas de Deus. É muito interessante porque esse Deus diz que eles deixaram tudo. E para a gente já quase concluir, Barão, abre em Hebreus 11, 23 até o 29. Olha o que esse texto vai dizer. Olha o que acontece com as pessoas que abrem mão de tudo aquilo que elas estão possuindo, de tudo aquilo que receberam, para viver a vontade de Deus. Ó, mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado ou recebido como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar as proezas ou riquezas ou prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por um curto período de tempo. Por amor ao Messias,
recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Olha aquilo, pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Olha o que Moisés viveu quando ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Olha que interessante, estudou 40 anos no Egito, toda a ciência do Egito. Ei, ia ser recebido como filho da filha de Faraó, ia participar do trono ali, ia participar com as autoridades, tinha riqueza, tinha muitos benefícios, mas ele entendeu: Deus tem algo melhor para mim, Deus tem algo maior para mim, e eu quero viver o que Deus tem para mim. E todo aquele que abre mão daquilo que tem, para não ficar preso, para viver o que Deus tem para ele, vive o sobrenatural. Vamos entender o que Jesus prometeu aqui, por eles terem deixado tudo aquilo, deixado a riqueza, para nós finalizar. Mateus 19, 27. Olha que Mateus 19, 27 vai dizer. Olha para você ler esse texto. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha agora a promessa para todos aqueles que seguem Jesus. Também todos aqueles que tiveram deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha isso aqui, tem uma promessa grande para aqueles que querem realmente viver o sobrenatural de Deus. Porque o Deus que eu estou pregando aqui não deve para ninguém. Se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Fica tranquilo, Ele não vai deixar você na mão. Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando do seu trabalho, Ele está cuidando do seu ministério, Ele cuida da sua vida espiritual, ministerial, da sua vida acadêmica. Jesus cuida de você. Você está entendendo isso? Se você está entendendo, levanta essa mão aí. E pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Não precisa abrir, olha. Só para a gente finalizar. Quem não lembra de Paulo? E quem é Paulo? O maior apóstolo que ganhou muitos gentios e fundou igrejas. Escreveu 13 cartas. Um grande pregador, criado como fariseu, ganhou Lucas, o médico amado. Paulo era o perseguidor da igreja. Se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 9, fala que ele pediu cartas para o sumo sacerdote para ir perseguir a igreja. Paulo era o perseguidor dos cristãos. Se Paulo, na época antiga, chegasse aqui, vendo nós reunidos, falando sobre o Evangelho de Cristo, nós seríamos perseguidos, nós seríamos maltratados. Paulo fazia isso. Chegava nas reuniões, estava orando, estava pregando a palavra, estava falando do Evangelho, ele chegava pelos cabelos, ele arrastava no chão, ele perseguia a igreja. Mas quando ele está com as cartas, indo para Damasco, para perseguir o povo de Deus, Jesus encontra ele. A luz é tão grande que ele não consegue mais enxergar. A glória de Deus toma ele é guiado pela palavra. É muito interessante isso. Quando ele é guiado pela palavra, ele é instruído a ser até um discípulo. E ele começa a viver a glória de Deus, ao ponto das escamas que estavam nos olhos serem caídas, colocadas por terras. A partir daquele momento, Paulo começa a viver o sobrenatural de Deus. Paulo foi criado como fariseu. Paulo tinha dupla cidadania. Ele era cidadão romano também. Ele era da linhagem dos hebreus.
descendente de Abraão. Ele foi ensinado pelo maior mestre da época, Gamaliel. Tinha status, tinha posição, tinha dinheiro, não precisava mais nada. Só que aquele que era o perseguidor abandona tudo pela palavra de Jesus. Glória a Deus. E começa a ser perseguido. E é muito bonito que eu falei para Jesus, falei, Senhor, mas o que eu vou falar especificamente acerca de Paulo? Aí Deus me trouxe a mensagem. Se você ler a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, no verso 2 a seguir, ele vai falar: eu conheço um homem há 14 anos, se fora do corpo ou no corpo eu não sei, que foi levado ao paraíso. Paulo foi levado ao paraíso. Ele viu as coisas maravilhosas que Deus tinha para mostrar para ele, e disse que foi falado coisas inefáveis, ao ponto que não pode ser dito aos homens. Paulo, aquele que perseguia a igreja, ele virou um perseguidor, e ele viu o paraíso. Você almeja ver o paraíso? Paulo viu. E como que Paulo viu? Negando quem ele era, abrindo mão de tudo aquilo que possuía, para viver o que Deus tinha para ele. A palavra que eu tenho que liberar para você é o seguinte: o importante ainda é a palavra de Deus. Mas eu vou um pouco mais além. Você está disposto a abrir mão daquilo que te prende para você viver o sobrenatural de Deus? Deus tem algo maravilhoso. Estou sentindo a graça de Deus nesse Glória a lugar. Deus, aleluia, Senhor. Deus tem algo maravilhoso para liberar na tua vida. Ele não deve para ninguém. Fica tranquilo, você vai viver algo sobrenatural. Tem coisas maiores para vir. Tem coisas melhores para chegar. Deus te garante a vitória. É tão poderoso que aqueles que são escolhidos por Ele, o corpo vai ser transformado para chegar lá no céu. Deus garantiu já um corpo glorificado para ti. Te garantiu também uma morada. Você crê? Você crê? Se você